Mais um dia, mais um imposto. Cara, o Brasil não para de surpreender a gente, né, cara? É impressionante. Vamos para o que interessa. Aqui, ó. O projeto de lei número tal visa criar um imposto de 10% para pessoas físicas que recebem acima de 600 mil por ano. Tá. Esse imposto, tá, ele é sobre dividendos, né? Dividendos seriam as distribuições de lucro que uma empresa faz, tá? Só que isso entra para acionista, né, caso tu compre empresa na bolsa, e também caso tu faça parte de uma empresa ali, que tu tenha algum tipo de sociedade e tenha algum tipo de distribuição de lucro, tá? Mas como é que funcionava antes, tá? Ó, originalmente o texto previa um teto para que a soma da tributação paga pelas pessoas jurídicas e pelos acionistas, somadas, tá, não passassem de 34%, o que já é muita coisa. Na minha opinião, deveria ser zero, tá? Quem que disse que o governo tem que receber alguma coisa? Eles contribuíram com alguma coisa? Eles são algum tipo de sócio da empresa? Porque até onde eu sei, pelo que eu percebo de todo o tempo que eu vivi aqui no Brasil, né, o governo ele é basicamente um sócio em tudo que tu faz, só que ele é um sócio meio diferentinho, né? Ele é um sócio diferentinho, porque ele não ajuda em nada, muito pelo contrário, ele só sabe atrapalhar a tua vida, tanto como pessoa física, tanto como pessoa jurídica, né? A justificativa que eles usam é que o dinheiro ele vai ser usado para ter algum tipo de retorno para a sociedade, mas não tem nenhum. A única coisa que esses caras eles sabem fazer é atirar migalha para ti. É só olhar a qualidade do serviço público. Ela é toda uma merda. E nunca vai melhorar. Porque é propositalmente feito dessa forma. Não é feito para ser bom. Eles só fazem aquilo ali daquela forma que é para justificar toda a roubalheira que eles fazem. E vai aumentar mais ainda, se liga só. No entanto, o parecer de Arthur Lira retirou essa regra, o que abre espaço para uma tributação que pode chegar a 41%. É foda, né, cara? É foda. Na prática, isso significa que o acionista pagaria 34% na pessoa jurídica e mais 10% na pessoa física, acumulando uma carga maior sobre o lucro distribuído. Cara, é foda. Isso aí é o tipo de politicazinha medíocre que esses socialistas fazem, tá? Por que que eles estão fazendo isso? Essa roubalheira não, né? Essa mudança, ela tá sendo feita em conjunto com a reforma do imposto de renda, tá? Porque eles querem trabalhar em isenção para até 5 mil reais ou alguma coisa do tipo, assim, né? O que soa uma coisa boa, né? Não que isso seja ruim. A questão é que da maneira que eles fazem isso, é uma redistribuição forçada de renda. Eles querem pegar a parte que produz mais na sociedade, né? Porque não só o cara que é acionista de alguma empresa através da bolsa, mas o cara que ele é sócio de uma empresa diretamente, né? Esse cara ele contribui para a sociedade gerando emprego, gerando produto, gerando serviço, né? Esse cara sim faz diferença na sociedade. Não é como esse bando não tem outra palavra para definir, tá? Esse bando de parasita que tá dentro desse funcionalismo público. Vocês sim, vocês não produzem nada. Tá? A única coisa que vocês produzem é miséria. Esse cara que produz alguma coisa, tá? Ele vai ser afetado diretamente, porque ele tá tendo que pagar muito mais imposto para bancar a isenção de imposto da parte que recebe menos da sociedade, até 5 mil. O ideal é que os dois pagassem zero. Tá? Não tem que ficar financiando o governo. A verdade é essa. Quer meu pensamento é esse. Mesmo que tu tenha uma isenção de até 5 mil para as pessoas que recebem menos, essa mudança ela afeta diretamente na vida delas. Tá? Primeiro, que 5 mil reais hoje não tem o mesmo poder de compra de alguns anos atrás. Tá? Por causa que a impressão de moeda ela é tão grande nesse país, esses caras eles imprimem tanto dinheiro que faz com que a base monetária aumente muito. Tá? Muito. Até porque hoje a gente já tá com quase 7 trilhões de reais impresso, tá? 7 trilhões, cara. Tá? E aí os caras passam ali uma regrinha ali que tem isenção de até 5 mil reais como se isso fosse uma grande coisa, cara. Como se 5 mil reais conseguisse comprar a mesma coisa que comprava alguns anos atrás. Né? Só que isso vai acabar não adiantando muita coisa, tá? Porque o que acontece? Se o custo para tu ter uma empresa no Brasil ele aumentar mais ainda por conta da quantidade de imposto, o que é que o empresário vai fazer? Ele não vai querer bancar com esse custo adicional, ele vai querer repassar o custo para frente.
tá? E aí, lógico que alguns produtos eles têm toda uma cadeia produtiva, que inclusive ela já é tributada desde o início, né? Porque a cascata tributária no Brasil, né? E aí tu vai e adiciona mais um pouquinho, né? Tu vai e aumenta o imposto em toda a cadeia produtiva de um produto, né? Até que chegue na ponta final, que é no consumidor, né? Porque como o empresário, né, o produtor de algum serviço, o prestador de algum serviço ou o produtor de algum produto, ele não vai querer arcar com esse custo adicional, ele vai ir repassando para frente, né? E isso vem desde o início da cadeia de produção, que vai estourar na onde? No cliente, que é o cara que teoricamente estaria se beneficiando da isenção de R$ 5.000 no imposto de renda. Pois é, e cara, não adianta, isso nunca vai mudar no Brasil. Porque aqui no Brasil, tu é punido por produzir, tu é punido por ser alguém efetivo, alguém produtivo. E um exemplo perfeito disso é o imposto de renda, que ele não deveria existir. Tu pode argumentar de todas as maneiras possíveis. Não adianta. É errado cobrar imposto de renda. Não interessa se é 1%, se é 2%, se é 27%. Um é pior que o outro, mas todos são errados, tá? Todos eles. Porque o governo não está contribuindo em nada na tua vida. Essa que é a realidade. E mesmo que contribuísse, tu não deveria ser forçado a contribuir com alguma coisa. Independente se tem algum tipo de retorno em serviço ou não. Por acaso alguém está perguntando para ti se tu quer assinar o serviço de hospital do governo, o serviço de qualquer coisa do governo? Não, esses caras eles simplesmente enfiam goela abaixo, tá? Isso em ti. E foda-se, cara, tu que pague. O problema é teu. É isso que esses caras fazem. Sempre fizeram. E agora eles tentam mascarar essa isenção como algum benefício, alguma benevolência da parte do governo, quando na verdade isso aí vai ajudar a fuder com tudo mais ainda. É isso que vai acontecer, tá? Talvez eu esteja falando palavrão demais nesse vídeo, mas é que não tem uma maneira melhor de se expressar. Como o Olavo de Carvalho já dizia, ele falou alguma coisa muito parecida com isso, não vou lembrar exatamente as palavras, tá? Mas o palavrão ele serve para tu se expressar quando as palavras normais elas já não conseguem mais transmitir exatamente o que tu sente. Então é exatamente isso mesmo, tá? Palavras normais não servem para expressar o que eu tô sentindo com esse tipo de coisa. E que inclusive tu que tá assistindo deveria se sentir assim também, no mínimo. Porque o que acontece? Além de ter essa tributação a mais na pessoa jurídica, o cara que está recebendo esses dividendos aí com tributação de 10%, tá? Esse cara ele não deixa o dinheiro parado no banco, ele faz alguma coisa com esse dinheiro, tá? Então, esse cara além de estar recebendo menos, porque ele está sendo tributado na pessoa física também, tá? Ele já está recebendo menos dinheiro. Aí ele vai investir em alguma coisa, ele vai botar numa renda fixa, através de pessoa física, né? Ou vai investir em alguma outra coisa. O que acontece? Esse cara ele tem um incentivo menor ainda para fazer esse tipo de coisa, para reinvestir esse dinheiro. Porque, por exemplo, se ele pegasse esse dividendo que ele recebeu, seja como um sócio direto de uma empresa, ou como um acionista de uma empresa na bolsa, e ele colocar numa LCI, numa LCA, que são as letras de crédito de agronegócio e imobiliário, ele vai pagar imposto ali também, porque antes essas partes elas tinham isenção e hoje não vão ter mais. Vai pagar imposto ali também. O que vai acontecer, cara, é que vai começar a existir um desestímulo, um desincentivo para empreender e investir no Brasil cada vez mais. É isso que esses caras estão conseguindo fazer, esse bando de parasita, tá? Porque chega uma hora que tu começa a subir tanto o imposto que algumas pessoas elas param de contribuir para o fato gerador, tá? Em bom português, as pessoas param de fazer as coisas, tá? Elas param de querer produzir porque o risco, o custo está tão elevado que não vale a pena. Elas vão arranjar alguma outra coisa para fazer. Principalmente esses caras que eles têm bastante dinheiro, o que vai acontecer? Eles vão começar a tirar dinheiro do país, cara. Ou vão abrir conta em paraíso fiscal, eles vão vão começar a investir no exterior. E o que é isso? É uma fuga de capitais, é isso que vai acontecer que pode acontecer no Brasil. Aí, cara, vai começar a ferrar com tudo. Na verdade, já tá ferrando com tudo e fuga de capitais já vem acontecendo, né? Só que a proporção dessas duas coisas ela tende a aumentar cada vez mais.
Por quê? Porque esses caras acham que a solução para tudo é ficar aumentando imposto, né? Agora, pergunta para eles se eles já experimentaram parar de imprimir dinheiro, colocar o dinheiro com lastro em alguma coisa que faça sentido. Coloca o real brasileiro com lastro em ouro ou coloca com lastro em Bitcoin. Tira imposto de renda, que tu vai ver esse país decolar. Não é difícil, cara. A questão é que não existe interesse desses caras de fazerem isso. O interesse que eles têm é te deixar na miséria ao ponto de não te churrascar, né? Que é para tu poder continuar contribuindo com o sistema, né? É isso que eles fazem. Eles ficam te sugando o máximo que dá, só que sem fazer tu te churrascar. É isso. Né? Que é para tu ser usado meramente como uma bateria para manter o sistema ligado. E o foda, cara, é que quanto mais vai surgindo esse tipo de notícia, mais vai surgindo esse tipo de coisa no país, isso vai afetando outras áreas, tá? Mesmo que indiretamente. Porque o risco país, né, ele vai ficando tão alto, tá? Que começa a ter cada vez mais. Quer dizer, sempre teve especulação, né? Mas, enfim, as pessoas elas começam a apostar contra o real, tá? Começa a ter uma compra de dólares e pessoas querendo investir no exterior maior, né? E isso pode fazer o dólar subir bastante, voltar a subir, né? Porque a última vez que eu olhei tava 5,58, 5,60 e isso é péssimo, cara. Péssimo, péssimo, péssimo. Isso vai fazer com que o real brasileiro desvalorize mais ainda, mais desvalorizado do que ele já tá. O recado que eu tenho para dar para as pessoas, para ajudarem a proteger uma parte do patrimônio delas é: estudem Bitcoin, tá? Estudem. Um dos temas principais desse canal é exatamente isso, sobre Bitcoin. Então estudem, olhem no meu canal alguns vídeos, pesquisem no YouTube, porque tá foda, cara. Teu patrimônio vai ser corroído pela inflação e por imposto cada vez mais, tá? Fica com esse vídeo aí sobre por que o Bitcoin valoriza tanto.